bom, gente? Olha só, nosso conteúdo de hoje, como eu havia adiantado para vocês, né? Nosso conteúdo ele vai falar sobre as primeiras fases da Revolução Industrial, né? Nós falamos ali, naquele capítulo 15, né, sobre na verdade, uma introdução ao tema industrialização. Então, pode se preparar, porque eu vou jogar isso na prova de vocês. Escuta, eu cheguei a passar aquele quadro, vocês fizeram aquele quadro lá da primeira, segunda e terceira revolução e quarta revolução? Fizeram? Sim? Então vamos relembrar aqui no chat? Vamos colocar aqui no chat, a gente vai relembrando das fases da industrialização. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira revolução. Onde ela aconteceu? Onde é que aconteceu a primeira revolução? Isso, na Inglaterra. Quando? Olhem aí na cola de vocês. Isso aqui é o básico, pessoal. É o básico desses capítulos, tá? Desse capítulo 15, 16, 17. Em que século? Vai, gente, não tem só a Lavínia na sala. Tá, isso mesmo, Lavínia. Então, século 18. Qual foi ou quais foram as inovações que surgiram? Vamos colocar assim, inovações / energia. Isso. Carvão mineral e máquina a vapor. Tá. Olha só. Beleza, Lavínia. Carvão mineral, máquina a vapor. Vamos para a segunda agora. Segunda revolução industrial. Aconteceu quando? Aliás, onde? Isso. Então vamos pôr assim, ó. Europa / EUA. Tá? Inglaterra, França, Alemanha, né? E aí foi se espalhando ali pela Europa, pelos Estados Unidos também. Então ela aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. E o que ela vai trazer de inovação? Vamos pegar aí, energia, petróleo e eletricidade, né? Petróleo e eletricidade. E o que ela trouxe de isso? Aço. A gente pode falar aí das siderúrgicas, né? E vamos colocar assim, ó, meios de comunicação. Opa! E meios de comunicação. Então, a segunda revolução industrial aconteceu onde? Nos Estados Unidos e na Europa. Trouxe o petróleo e a eletricidade como fonte energética e siderúrgicas e meios de comunicação, né? Você pega ali o século XIX. Ah, verdade. Acrescente aí, século XIX. Não falamos o século. Século XIX. Aí vamos para a terceira revolução. Onde ela acontece? Na Europa. Isso. Olha lá, na Europa, nos EUA e Japão. Que século foi isso, pessoal? Século 20. O que ela trouxe de inovação? Né? A gente poderia colocar no campo energético a energia nuclear, né? Continua havendo um apelo, né, pelo petróleo, até mesmo pelo carvão mineral, não deixou de utilizar esses combustíveis fósseis, né? Só aí, ó,
A robótica, né? Então eu trouxe energia nuclear e robótica e informática, tá? Robótica e informática. Juntando esses dois, né, nós vamos ter um avanço na velocidade de produção e na velocidade de transporte e comunicação. Então essa terceira revolução industrial, ela vai acontecer no pós Segunda Guerra. Se você quiser observar, após a Segunda Guerra Mundial, né, durante o período da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai trazer inúmeras inovações tecnológicas. Havia a corrida espacial e a corrida armamentista, né? E pela briga, pela disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né, a informação ela é fundamental. De modo que eu preciso expandir as minhas redes de transporte e meus meios de comunicação para eu tornar as minhas decisões mais efetivas, né, mais rápidas, né, ações muitas vezes instantâneas. Então entenda, as revoluções industriais, elas mudam à medida que o tempo vai passando e que novos desafios vão surgindo. E aí, alguns países, né, a gente olha hoje no mundo e fala assim, nossa, esse país é tão rico. Por que ele é tão rico? Em partes porque ele vivenciou essas fases da primeira, da segunda, da terceira, e agora nós estamos caminhando para uma quarta revolução. Essa daqui eu pedi para vocês fazerem, né? Para vocês pesquisarem, porque a gente não tem ainda exato o que vai acontecer na quarta, né? Para alguns a quarta revolução ela já começou, né? Que seria a indústria 4.0. Onde que ela começou? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e China. Vou colocar assim, pode ser Singapura? Pode sim, Lavínia. É que eu estou colocando aqui só os exponentes principais. Mas a gente poderia colocar no meio disso aí tigres asiáticos também, tá? Vai dar divergência na pesquisa de vocês. Por quê? Porque é um processo que a gente está começando a vivenciar. Não é uma coisa que a gente já assistiu na história. Não é como a primeira revolução industrial que a gente consegue analisar o começo, o meio e o fim. Não, a gente está vendo só o começo. Então, quando que ela começou, essa quarta revolução? Século quê? 21, tá? E o que ela vai trazer de inovação? Quais são os carros-chefes da quarta revolução? Ah, e se for falar de energia também, vamos colocar aqui, ó, energias renováveis, isso. E vamos continuar aí, ó. Tecnologias digitais, biotecnologia, né? Que mais? Quem pesquisou aí? Isso. Nanotecnologia, eu coloquei aqui, ó. A gente poderia colocar etc, né? Tem vários outros aí. Por exemplo, pesquisa com célula-tronco, né? O avanço na pesquisa com célula-tronco. As células-tronco, teoricamente, elas podem se transformar em qualquer célula, né? E aí seria possível, né, você reconstituir qualquer parte do seu corpo, né? Isso em teoria, tá? Então você poderia criar um coração para você. O cara do Flash, não sei, Lavínia, como que ele é.
Não assisti. Até eu assisti Flash até, mas eu não lembro não. Eu não cheguei a assistir todo o Flash. Bom dia. Tá. Não, é que eu não lembro mesmo. Eu assisto as coisas e eu esqueço. Ele fazia com pesquisa célula-tronco. Quer ver outro negócio que vai avançar muito? Que faz parte da quarta revolução? A bioengenharia, cara. Né? A transgenia, você tornar os alimentos transgênicos, você adicionar vitaminas que não existiam a alguns alimentos, né? Você deixar os alimentos mais nutritivos, mais produtivos, certo? Com menos necessidade de água, de fertilidade, né? O alimento conseguir se desenvolver melhor. Você reorganiza o organismo, né? Colocando genes de outros organismos naquela planta, no caso, naquele animal, né? O ramo aí do agronegócio, né? A agricultura, a pecuária, ela tem se desenvolvido muito nas últimas décadas, né? Muito mesmo. A demanda por comida não para de aumentar. O mundo está num processo de desenvolvimento. Bom dia, Sara. O mundo está num processo de desenvolvimento e os países emergentes estão num ritmo de crescimento muito forte. Ou seja, eu vou precisar de muito recurso no futuro, né? Talvez até mais do que a gente já precisou até hoje. E aí de onde vai sair esse recurso? O planeta é finito. A gente precisa buscar soluções para isso. E aí, de novo, né? Qual é a chance do Brasil entrar nessa quarta revolução industrial? Se a gente não vivencia nem vamos pegar a terceira direito, né? Da informática, da robótica, né? Das energias renováveis, embora a gente tenha uma matriz limpa, a gente não domina nem a terceira, né? A gente não é autossuficiente numa pancada de coisa. Então, será que a gente vai conseguir entrar na quarta revolução com esse sistema educacional falido que nós temos no Brasil, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para eu entrar na quarta revolução? Investimento. Muito investimento. E quando nós pensamos em investimento, não é só do governo, não. Tá? Das empresas privadas também. Só que para a empresa privada fazer seus investimentos, ela precisa de uma segurança, né, de que o país vai crescer, de que o país é seguro para se fazer negócios, de que o país é rentável, é lucrativo. E muitas vezes o Brasil acaba não tendo essas características, né? Mas aqui é uma breve crítica que eu estou fazendo ao negócio. Vamos lá. As primeiras fases da Revolução Industrial. Eu vou lendo aqui alguns trechos com vocês, porque o grosso do conteúdo eu já dei. Vocês já captaram aqui agora, nessa fala inicial. Vamos lendo aqui alguns trechos. As paisagens da Terra sempre sofreram grandes influências das forças da natureza, em geral submetidas a leis universais, as quais podem se expressar de forma lenta, como a ação das águas e dos ventos, ou rápida, como as erupções vulcânicas e os terremotos. Por milênios, a humanidade também deixou suas marcas nas paisagens terrestres, abrindo trilhas, criando áreas de cultivo e de pastagens, transpondo águas fluviais, erguendo aldeias e as primeiras cidades. Mas, a partir de meados do século XVIII, o mundo definitivamente nunca mais seria o mesmo. Os novos espaços geográficos eram produzidos pelas mudanças impostas pela Revolução Industrial. Crianças bonitas. Ô, a Gi chegando aqui. Bom dia, Gi. Quando nós falamos revolução industrial, não é um evento qualquer. Revolução. Assim como a Revolução Inglesa, assim como a Revolução Francesa, né? Revolução é aquilo que transforma o espaço geográfico que você vive, que transforma drasticamente o espaço geográfico que a gente vive, né? Dando outra configuração. Por exemplo, né? Na relação do trabalho, a Revolução Industrial, ela muda o sistema de trabalho, porque antes era tudo artesanal, né? Não tinha empregados, certo?
Então eu abri uma fábrica na cidade e aí eu começava a contratar gente para fazer o serviço para mim, que aí é o que o Karl Marx vai chamar de proletários, né? Os proletários são os empregados. E aí eu sou o burguês, eu sou o dono da fábrica e contrato proletários para trabalhar para mim, né? E aí a crítica vem porque a produção, né, o lucro dessa produção não é dividido com os funcionários. É a crítica principal do Karl Marx, né? O lucro fica para o patrão, que é o que ele chama de mais-valia, né? Aquilo que o funcionário, né, o colaborador, o empregado produz, né, ele produziu, vamos dizer, 50 mil reais no mês. Só que o salário dele é R$ 1.500. Então ele não vai ganhar nada mais do que os R$ 1.500. Então a partir daí, a gente começa a ter rupturas também, né, críticas ao sistema político-econômico, né, à desigualdade dentro do sistema. E não adianta pensar que vai ser igual, né, porque não vai. Né, os donos dos meios de produção, isso não é uma crítica necessariamente minha, né? É bem simples, você investe, né, você tem um negócio, você abre uma empresa, basicamente porque você quer ter lucro, né, você quer ganhar dinheiro. Você não abre uma empresa para ajudar os outros a arrumarem emprego, né? Então é muito difícil acabar com essa lógica. Bem, deixa eu minimizar aqui, que eu vou ver no chat. Ô, caramba. Olha lá. Aonde começou? Aonde tudo começou? Aqui, ó. Por quê? E onde começaram as primeiras indústrias? Onde tinha carvão, tá? Por quê? Porque o carvão era o combustível principal para a Revolução Industrial, para a primeira revolução. Então as indústrias obedeciam essa lógica. Elas tinham que se instalar próximas a essas jazidas minerais de carvão e de ferro. Né? Então um dos motivos da Inglaterra se despontar é justamente que ela tinha muita jazida de carvão. Ela tinha muito carvão mineral. Além disso, né, lembre-se que no século XVIII a Inglaterra é a maior potência do mundo já. Né, se consolida como a potência, né, não a mais, vamos dizer assim, né, tinham ali uma disputa ao longo do século XVIII, muito forte com a França, né, que vai até culminar no século XIX com a com a ascensão do Napoleão, né, e outras disputas ali internas com a própria Alemanha. Mas a Inglaterra já era um dos países mais poderosos. E quando ela faz a Revolução Industrial, né, quando ela modifica a estrutura de trabalho, ela se torna o país mais poderoso do mundo. Fala, Gaioso. Olha, o Antônio João ainda estuda aqui nessa escola. Bom dia, Antônio João. Gaioso, quer falar? Então até hoje ela é a mais poderosa ou era só no passado? Gaioso, a ascensão da Inglaterra, né, do Reino Unido, vai até as guerras mundiais. Até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo. Aí, da Primeira para a Segunda Revolução, ela já perdeu um pouco desse poder, por quê? Justamente porque ela foi palco de guerra. Né? A Europa foi o palco da guerra. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra está reduzida quase a pó, né? Em alguns lugares. Né? Tanto a economia quanto as estruturas produtivas foram muito prejudicadas pela guerra. E aí os Estados Unidos e a União Soviética ascendem, né, como potências, e aí o mundo vai ser bipolar. A Inglaterra fica para trás. Então assim, quando que vai o poder da Inglaterra? Da primeira Revolução Industrial, né, do século XVIII, vamos pegar ali a partir de 1750, na segunda metade, até 1918.
ela é muito poderosa. Não que ela tenha perdido todo o seu poder, né? Se você for analisar, a Inglaterra faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Então é uma posição, querendo ou não, de destaque. Ela decide sobre os principais conflitos do mundo. Mesmo ela não tendo uma economia menor que a do Brasil, né? Mesmo ela sendo muito pequena em extensão territorial, mas ainda assim ela se mantém, né, poderosa no Conselho de Segurança. Boa tarde, meus queridos alunos. Aqui, ó. O campo e a cidade na primeira Revolução Industrial. Nas áreas rurais, já travou. Vamos ler só esse primeiro parágrafozinho aqui. Olha lá. Nas áreas rurais, instrumentos e técnicas tradicionais agrícolas foram substituídos pela mecanização, ao mesmo tempo em que a produção nos cultivos e nas pastagens se multiplicava. As máquinas no campo dispensavam uma numerosa mão de obra. Desencadeavam-se, assim, dois processos interligados: o êxodo rural e a acelerada urbanização. Olha que interessante. Por que é revolução? Porque ele muda também a estrutura da distribuição demográfica. O mundo era rural até a primeira revolução, né? O foco do mundo era o rural. Quando vem a industrialização, o foco passa a ser o urbano. E aí as pessoas vão se deslocar do campo para a cidade, naquele processo que a gente chama de revolução, êxodo rural, perdão, dentro da revolução industrial. Nós vivenciamos o êxodo rural. O Brasil vai vivenciar isso bem depois, só lá a partir de 1930, que é a nossa industrialização. Então, enquanto a Inglaterra estava se industrializando em 1760, 70, 80, a gente só foi vivenciar isso em 1930. Então, demoramos alguns séculos aí para começar. Aqui nós temos uma gravura, né, uma imagem mostrando como que a mão de obra era utilizada dentro das fábricas, né, inclusive com crianças trabalhando. Por quê? Porque a mão de obra delas era mais barata, né, até mesmo porque elas eram baixinhas. Então, para fazer limpeza das máquinas embaixo, era mais fácil, né? Então, criança e mulher, até mulher grávida mesmo, era muito utilizado nesse tipo de trabalho. Tá? Lembrando, as mulheres também, assim como as crianças, ganhavam salários inferiores. Tá? Olha isso. Isso já no século XIX. Aqui nós temos, ó, ferrovias. A Europa ela vai ter ferrovia, interligação de ferrovia, desde o século XIX, conectando o continente. Olha lá, olha o Reino Unido, gente. Ainda no século XIX. O Brasil hoje, no século XXI, não tem isso aqui de ferrovia, né? Então, assim, mostra a diferença em termos de infraestrutura. A Europa, até hoje, privilegia as hidrovias, né? Aqui ao norte você vai ter o rio Reno, que deságua aqui, ó, mais ou menos pertinho aqui na latitude de Londres, né? Você tem rio Sena, você tem rio Po aqui na Itália, né? Então você usa esses rios, mas também foram construídas, né, muitas ferrovias. E aí você tem as minas de carvão. Olha lá, um dos motivos é esse, né? Eu pego o carvão mineral dos meus amiguinhos, dos meus vizinhos. Aí eu preciso de uma rede de transporte eficiente. Olha lá, o espaço urbano do centro das primeiras metrópoles, como Londres e Paris, era um cenário de grande circulação de pessoas e de produtos. Era ruidoso, exigia constante atenção em relação ao trânsito de pessoas e de veículos puxados por cavalos, ou de comboios carregados, que sobre os trilhos atravessavam a área urbana. O esgoto a céu aberto,
O lixo nas ruas e os rios poluídos que cruzavam as cidades tornavam-se insalubres, propiciando a proliferação de ratos, de insetos e de outros agentes transmissores de doença, principalmente nas enchentes. Quando as chuvas tardavam, as cidades ficavam mal cheirosas. A atmosfera urbana também era bastante diferente da rural, apresentando-se frequentemente cinzenta, mesmo em dias ensolarados. Densos nevoeiros de fumaças, resultantes da queima do carvão e de outros processos industriais, maculavam o céu urbano. Então, assim, a Europa ela começa o processo de revolução industrial, a primeira revolução, vive a segunda de forma bem intensa, só que não era bonita, tá? A Europa era um regaço, velho. As cidades eram horrorosas. Não é essa Europa que a gente conhece do pós-guerra, não. Do estado do bem-estar social. A Europa era uma bagunça, tá? Lixo, esgoto. Tanto é que quantas epidemias a Europa não vivenciou, né? Por quê? Por conta de condição sanitária, né? Mesma coisa que aconteceu agora nessa pandemia, nessa epidemia de coronavírus na China, aconteceu por quê? Por falta de condição de higiene, de condição sanitária na China. Aquele povo fica comendo tudo que é bicho, né? E não há um problema necessariamente, não estou questionando aqui cultura das pessoas. Agora, você não pode sair comendo os bichos cru, né, velho? Se os bichos têm parasita, tem vírus, bactéria que pode te lascar, né? Tem que ferver, né? Vai comer o morcego? Ferve o morcego, cara. Não tem problema você comer o morcego, né? Ou vai comer o morcego, não come o morcego silvestre, né? Cria o morcego para você comer, né? Não é cultural? Não quer comer? Não quer comer o pangolim? Come o pangolim, mas abre criame desse bicho, né? Porque a gente come vaca aqui, poxa, mas as nossas vacas, o nosso gado, a condição sanitária deles é excelente, né? Muitas vezes não, né? O bicho que a gente come muitas vezes é mais bem cuidado do que a gente, né? Mais sadio, mais saudável do que o ser humano que está comendo ele, né? Então, assim, a condição sanitária na Europa era um regaço, bicho. A mortalidade infantil era elevada, tá? É a partir da primeira revolução industrial que aí as condições sanitárias, vendo aquele ambiente todo de caos, né, os governos vão começar a melhorar. Embora não tenha muito resultado no século XVIII, século XIX, né, os resultados só vão começar a aparecer ali no século XX. Mas é fato que aí, conforme foi havendo o êxodo rural, isso impactou também na média de filhos por mulher. As mulheres passaram a ter menos filhos. Por quê? Porque criar o filho na cidade agora era mais caro, né? O custo era mais alto. Ano passado eu passei o filme do Chaplin para vocês, né? Tempos Modernos. Não? Tempos Modernos eu não passei, não? Ah, tá. Ali no Tempos Modernos ele vai abordar vários problemas dentro da primeira Revolução Industrial, primeira e segunda. Aquele filme, se nós tivéssemos em aula presencial, eu ia passar ele para vocês novamente, para vocês terem uma nova percepção do que o Chaplin tenta demonstrar. Ele trata ali da indústria em si, ele trata do Fordismo, porque o pessoal fica lá na esteira de produção, ninguém sabe o que eles estão fazendo, né? Ele trata de desemprego, ele trata da falta de direitos trabalhistas, porque quando ele sai do manicômio lá do hospício, né, do hospital psiquiátrico, como você queira chamar, ele já não tem mais emprego. Ele trata da pobreza, né? Ele trata da violência, porque o pai da menina morre com um tiro. Ele trata das dificuldades da sociedade, né? Você assistiu, Pedro? É genial aquele filme. É muito bom. Sempre que eu passo ele no 9º ano, a gurizada, igual vocês no ano passado, né? Eu passo um pedaço, aí todo mundo quer assistir tudo.
porque de fato o filme é muito bom, cara. É um filme de 1934. É ali do Entre Guerras. Tempos modernos, Laura. E sempre tem referência desse filme em provas do vestibular, cara. Sempre tem uma ceninha ou outra dele. Do Chaplin, isso. Vamos lá. Ó, olha o cenário da cidade. Lógico, né? É bem imaginativo isso daqui. Na realidade era pior do que isso, né? Muita fumaça. Por quê? Queima do carvão mineral. Olha a segunda revolução industrial. A segunda mudou. Olha só. Carros, tá vendo? Os primeiros veículos automotores, ainda dividindo espaço com charretes, né? Eu vejo aqui nessa imagem os taxistas e o Uber, né? Os taxistas, quando chegaram ao Uber, começaram a perder o emprego. Assim como esses caras que pilotavam essas charretes, né? Segundo parágrafo, ó. Vamos pular o primeiro. O crescimento da produção do aço nas usinas siderúrgicas. Olha o que nós colocamos no nosso esqueminha ali no começo, né? O processamento de subprodutos do petróleo, como gasolina, óleo, querosene, gás de cozinha, ou GLP, né? Gás liquefeito de petróleo, e a geração e distribuição de energia elétrica impulsionaram o desenvolvimento no setor industrial e na infraestrutura das paisagens urbanas e rurais. Boa tarde, Thiago. Então, o que impulsiona a segunda revolução? Aquilo que nós colocamos no esquema. Você viu o que eu falei para você? Que se você decorar aquele quadro que eu pedi e for um aluno que sabe ler, interpretar texto, você consegue fazer qualquer questão que envolva as fases da Revolução Industrial. Tá? É um conteúdo muito importante, muito recorrente e não é difícil. Olha a invenção aqui, ó. A invenção do telégrafo e a disseminação de cabos, formando redes telegráficas inicialmente na Europa, em seguida alcançando os demais continentes, dinamizaram o sistema de comunicação. Isso, ele está falando do século XIX. Lá no ano de 1850, né, nós vamos ter ali nos Estados Unidos, nas 13 colônias, várias divergências entre o Norte e o Sul, até que desencadeia a Guerra da Secessão. E o Abraham Lincoln, ele vai investir fortemente nas redes de telégrafo nos Estados Unidos para fazer a comunicação, né? Ao final do mesmo século, por meio do telégrafo elétrico, as informações chegavam aos diferentes pontos interligados em questão de horas. Então avançou substancialmente, né, o meio de comunicação. Então a segunda revolução ela vai ser marcada pelo petróleo, eletricidade e meios de comunicação. Olha mais, além do telégrafo, a propagação do sistema de telefonia pelo mundo provocou o abandono do uso dos telégrafos, né? Informações e entretenimento passaram a ser transmitidos pelo eletrodoméstico, que logo se tornou um dos mais populares e utilizados em todo o mundo. Quem? A televisão. A grande aceitação desse meio de comunicação nos lares transformou as principais redes e empresas de televisão em uma destacada força econômica e política durante a segunda Revolução Industrial. Então a TV já é da segunda revolução. E aí dentro desse processo vem, né, o sistema fordista. O Henry Ford, ele não é o primeiro cara a desenvolver carro, mas ele desenvolveu um sistema altamente produtivo, onde as pessoas trabalhavam rápido. Olha isso aqui. Isso é uma foto real de uma linha de montagem fordista. Olha isso aqui. É o Chaplin satirizando. Você lembra dessa cena? Vocês lembram?
ele fica apertando o parafuso aqui, cada um faz uma função. Tem hora que ele fica tão biruta, né, de fazer a mesma coisa, está tão alienado, ele nem sabe mais o que ele está fazendo. Ele surta. E aí ele sai correndo atrás de uma mulher, no meio da rua, lembra? E aí vem o policial e leva ele preso, né? E aí ele acaba indo pro hospital psiquiátrico, né? E lá ele fica internado, apertar o botão dela, ela tinha uns botãozinhos assim de tipo parafuso, né? Porca, bem no peito, assim, e aí ele queria apertar os parafusos dela, né? Na ingenuidade, né? Chaplin é malicioso, mas é ingênuo ao mesmo tempo, né? Aí ela sai correndo e o policial acaba pegando ele. Bom, a partir dessa segunda revolução industrial, nós vamos ter isso aqui, ó. Monopólios e oligopólios. Monopólio é quando você tem uma empresa ou um grupo de empresas que domina, né, determinado segmento. Por exemplo, no Brasil, o petróleo é monopolizado pela Petrobras. Só a Petrobras pode extrair, produzir, né, vender petróleo no Brasil. Lógico, tem outras redes que acabam comprando esse petróleo da Petrobras para vender, mas no final das contas é da Petrobras o petróleo, então não tem diferença, tá? E os oligopólios, poucas empresas no fornecimento de produto ou serviço requerido. Vamos pensar o oligopólio das operadoras de telefonia, né? No Brasil você tem umas 4 operadoras aí, que os pacotes, os planos, são sempre os mesmos. Já percebeu? Não muda muito. Você liga numa e em outra, é basicamente o mesmo serviço, pelo mesmo preço. Olha essa linha do tempo. Leitura complementar. Depois você vai ler isso aqui tranquilamente. Tem várias invenções que foram desenvolvidas, né, com essas revoluções. E é isso. Deixa eu parar aqui a gravação.